Experiência. Essa é a principal aquisição de quem opta pela modalidade de turismo criativo na hora de viajar. Se você ainda não conhece, dê as boas-vindas ao espaço onde visitar um local é um exercício de aprendizado. O misto de sentimentos e expectativas do turista contemporâneo com relação ao local de visita provoca ânsia para conhecer atrações inovadoras. O desejo é por experiências envolventes. O conceito de turismo criativo surgiu na Europa, nos anos 2000. Os pesquisadores Crispin Raymond e Greg Richards definem a prática como um tipo de turismo que oferece aos visitantes a oportunidade de desenvolver seu potencial criativo. Isso através da participação ativa em cursos e experiências de aprendizado características do destino. E se na teoria já é bonito, na prática é ainda mais. O turismo de massa vendido por agências já não é mais suficiente. Roteiros prontos e pré-determinados não atendem a diferentes tipos de turistas, com gostos e desejos distintos. E é aí que entra o turismo criativo, a modalidade de viagem em que o turista se envolve na construção das próprias experiências. Segundo Richards, o pesquisador, lugares como museus, galerias de arte e monumentos históricos expressam um tipo de alta cultura. Ela é diferente da cultura do dia a dia, que é considerada mais autêntica e atrativa, e tem se tornado cada vez mais comum a busca por experiências mais imersivas e atrativas. O resultado disso é você deixar de ser um mero espectador e se tornar um participante da atividade. Isso quem diz é Raquel Avelino, mestra em turismo e hotelaria. Ela também explica que a cocriação é a base do turismo criativo, onde o turista pode, por exemplo, participar de uma aula de culinária para fazer um almoço típico de um lugar ou de um curso de artesanato com mestres da região visitada. Imagine isso na prática. Um roteiro de turismo criativo pode ser cozinhar massas na Itália acompanhado de um chefe, aprender sobre cervejas artesanais enquanto degusta seus mais variados sabores, pisar em uvas nas vinícolas argentinas ou fazer uma boa aula de tango para iniciantes. A oferta de produtos no turismo criativo ganha uma nova roupagem. Não significa mais apenas oferecer serviços ou criar cartelas de opções que podem ser compradas e usadas. O intuito de ofertar experiências vai muito além do que só adquirir algo, é viver alguma coisa. Serviços fora da caixa é a marca principal desta oferta. E aqui a gente pode citar um tour por uma cidade feito apenas usando bicicletas alugadas, um passeio de barco por um rio enquanto se degusta vinhos, um museu de barro, onde uma das atrações é produzir a própria peça, uma visita a um espaço botânico com direito a cultivar a plantação, um passeio por um espaço de dança regional, onde se aprende os movimentos na prática. Perceba que são todas experiências alternativas que diferem do mercado tradicional. Muito mais do que adquirir um produto, o cliente torna-se parte da execução dele. Pode ser ou não o momento de descobrir novos talentos e hobbies, mas, sem dúvida, é o momento de experimentar novas práticas que passam despercebidas no dia a dia. As ofertas, por muitas vezes, não possuem concorrência específica, já que a criatividade trata exatamente de lançar no mercado algo original. Um produto idealizado e oferecido exclusivamente por uma só empresa. No entanto, é preciso sempre ficar atento para ofertar o que está em falta no mercado. Isso porque os produtos são específicos o suficiente para que talvez as empresas não consigam lidar com uma concorrência que divide os clientes e, consequentemente, os lucros. E essa oferta tem uma vantagem. Ela não chama a atenção apenas de turistas, mas também de moradores. Por se tratar de uma imersão criada e aplicada exclusivamente pela empresa que oferece o serviço, as chances de pessoas locais se interessarem em adquirir o produto são maiores do que em relação a adquirir o serviço de visitação tradicional, até porque esse serviço já é bastante conhecido por esse grupo. A demanda do turismo criativo exige uma experiência nova, que se diferencia do cotidiano. Portanto, o papel da criatividade é oferecer aos turistas essas experiências inusitadas, que satisfaçam as necessidades da rebuscada demanda. A tecnologia é a principal responsável por essa mudança de perfil, onde um pacote de visitas básico não é mais suficiente. A troca de informações nos deixou, como seres humanos, entediados com ações não participativas, e a tendência é aumentar.
Logo, é urgente que haja adaptação e inovação na entrega de produtos turísticos. E a criatividade é a maior aliada do processo. O turista deixa de ser um simples contemplador de paisagens ou de patrimônios materiais, por exemplo. E, para isso, ganha um destino inovador, surpreendente e com vivências turísticas únicas. Essa é a demanda de quem busca a modalidade, lugares para desenvolver um potencial criativo, participando de atrações como oficinas, cursos e apresentações. E aqui são incluídos artistas, agricultores, organizadores de festivais tradicionais e outros profissionais capazes de transmitir conhecimentos e tradições ao turista. A cultura é grande aliada no processo. É importante ressaltar que a demanda do turismo criativo é diversificada. Este segmento possibilita a promoção do turismo sazonal, com estadias que durem mais tempo. Isso favorece a imersão social e cria uma atmosfera turística que, claro, é baseada em criatividade. Não faltam vantagens para a comunidade local. Há que considere que esse não é só um tipo diferente de roteiro, mas sim uma nova forma de fazer turismo. E ela envolve tanto os próprios viajantes quanto os moradores. Ao menos em teoria, a ideia é que os produtos desse turismo sejam construídos de baixo para cima, ou seja, iniciando nas potencialidades dos territórios e das pessoas que vivem neles. Dessa forma, esse tipo de estratégia gera uma diversificação da oferta turística, sem que sejam necessários grandes investimentos. A criatividade e os recursos humanos são as peças principais, e isso permite a participação de muito mais pessoas, já que procurar formas criativas de promover a cultura local é mais acessível para pequenos empreendedores do que criar grandes infraestruturas. Outra vantagem é o fortalecimento da autoestima da população, valorizando e ajudando a preservar tradições culturais, sem falar no estímulo à economia local, o que é importantíssimo em tempos de domínio de multinacionais e pode ajudar a distribuir renda e combater a pobreza. Vale ressaltar, no entanto, que nem tudo é sempre tão bonito. Como quase tudo no capitalismo, esse tipo de iniciativa também pode ser usado de forma negativa. É o caso das atrações em que as comunidades locais, especialmente as de baixa renda, são exploradas por atores externos. E para isso criam processos que fingem ser de inclusão. Isso acontece, por exemplo, quando povos tradicionais ou favelas são transformados em atração turística por iniciativas que são capitaneadas pelas próprias populações. Frequentemente, nesses casos, a maior parte do lucro não vai para essas pessoas, e não são elas que decidem como a atração será abordada. Uma atitude como essa pode até gerar o desenvolvimento de uma indústria que mantém as comunidades em condições precárias para não descaracterizar a atração turística. Isso, além de fatores como a pressão inflacionária, o aumento de custos sociais e ambientais, a especulação imobiliária, a prostituição, o aumento da violência, a descaracterização do artesanato, o desmatamento e diminuição da fauna, o acúmulo excessivo de lixos pelas ruas e destruição do patrimônio histórico. Saber aproveitar o potencial da cidade e da região é uma regra básica para o desenvolvimento do turismo receptivo e criativo. É importante entender que o turismo é uma atividade dinâmica e que os impactos e suas consequências mudam constantemente. É crucial minimizar os impactos negativos e otimizar os positivos para enriquecer a experiência dos turistas e, consequentemente, a experiência de quem recebe e acolhe o turista. Em Recife, o turismo criativo vem como uma importante estratégia de desenvolvimento de territórios. É nessa perspectiva que nasce na cidade, em 2017, a Rede Nacional de Turismo Criativo, RECRIA. Ela tem contribuído para a integração de pessoas, lugares e experiências turísticas espalhadas pelo Brasil. A cocriação, o encantamento e a inclusão social representam os princípios norteadores. O Passo do Frevo é um museu e galeria que conta a história do ritmo tipicamente pernambucano. No local, oficinas interativas conquistam um público que conhece os primeiros passos da dança. O bairro da Bomba do Emetério, localizado na zona norte da cidade, é considerado um dos principais pontos de carnaval recifense. O local, que respira carnaval,
tem mais de 60 grupos culturais nascidos na região. Eles ensaiam ao longo do ano e fazem apresentações pela região. Aproveitando o potencial festivo, a Bomba do Emetério foi o primeiro destino turístico cultural de base comunitária em área urbana. Isso de acordo com o Recria. Quem topar um dos roteiros criados pela rede terá a oportunidade de fazer oficinas de dança, confeccionar adereços, vivenciar o carnaval recifense mesmo fora de época e participar de oficinas de percussão. O Museu Cais do Sertão oferece ao público uma linda exposição que homenageia o universo do sertão nordestino. E, além disso, possui oficinas interativas e uma experiência singular. É o sertão, ritmos e artistas nordestinos diante dos olhos, dos ouvidos e das mãos dos visitantes. O Rio Capibaribe tem grande importância para a cidade do Recife. Quem gosta de peças teatrais pode conferir o Piratas do Capibaribe, um espetáculo montado em alto rio e assistido em barcos. Também é possível percorrer por baixo das pontes enquanto degustam-se diferentes vinhos. Em um passeio romântico ou não, o Recife Original Style é certamente uma opção inovadora. O Alaúça Tour é o primeiro bike tour regular do Recife e o primeiro do Brasil que usa o sistema de bicicletas compartilhadas. O roteiro visa apresentar da maneira mais original e verdadeira possível. Mais do que mostrar os locais meramente turísticos, o viajante alarga seu olhar sobre a cidade e sua dinâmica histórica, geográfica, cultural e gastronômica. Recife Antigo, Boa Viagem e a cidade de Olinda estão na lista de locais para conhecer. E quem tiver interesse em conhecer Caruaru, a cidade que respira o forró em Pernambuco, também pode aproveitar opções criativas. Na casa do Museu Mestre Vitalino, no Alto do Moura, você conhece mais sobre a produção de peças de artesanato em barro e, por fim, tem a opção de criar sua própria peça com auxílio de profissionais da região. Já na cidade de Bezerros, também no Agreste, a xilogravura e a literatura de cordel é palco de uma boa conversa no Memorial J. Borges. O próprio artista organiza uma contação de histórias. Isso tudo enquanto ele e um grupo de pessoas talentosas pintam, desenham e escrevem as artes que ali mesmo são comercializadas. É também a oportunidade de ver nascendo uma obra. Vale lembrar que a prática do turismo criativo não é regra de cidades específicas nem de grandes ou pequenos investimentos. Seja no campo ou na cidade, em restaurantes ou bares, em museus ou praças públicas, o turismo pode ser criativo e pode oferecer afeto a quem chega a uma região para visita. Não é de hoje, mas preparem-se para um futuro de grandes possibilidades na área e para a ascensão do turismo criativo.